Bem-vindo ao podcast Inteligência Cibernética, onde a IA transforma dados, ameaças do mundo cibernético e estratégias em conhecimento acessível para você, profissional de segurança e analista do mundo moderno. Prepare-se para mergulhar em histórias reais, técnicas de defesa e operações invisíveis, porque ser proativo é pensar com inteligência. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas competências essenciais para um analista de inteligência cibernética, o famoso CTI. A nossa principal referência hoje é um white paper muito detalhado da Mandiant, é o CTI Analysis Core Competency Framework, que saiu em maio de 2022. Basicamente, é um mapa, para quem já está na área ou para quem está pensando em entrar. O nosso objetivo aqui é descompactar esse framework, entender mesmo quais são as habilidades, os conhecimentos, as aptidões, os KSAs, Knowledge, Skills and Abilities, que definem uma analista de CTI que realmente funciona hoje em dia. Porque frameworks mais antigos, lá de 2012, 2015, eles já não dão conta de tudo, certo? A tecnologia mudou demais, nuvem, ambientes híbridos, e os atacantes também, eles evoluíram as táticas deles. Exatamente. E ter um guia atualizado como esse da Mandiant é, vital para as organizações hoje. Ele funciona como um norte, sabe? Para identificar onde as equipes e os indivíduos também podem melhorar, para montar planos de desenvolvimento de carreira que façam sentido. E, claro, para alinhar os treinamentos, seja interno, externo ou aquele treinamento mais prático, on the job, garantir que o pessoal de TI está realmente evoluindo nas habilidades certas. E é bom lembrar, que algumas dessas competências levam mais tempo para amadurecer. Dependem de uma base sólida, de experiência acumulada. Ok, então vamos lá, vamos descompactar isso aí. O framework da Mandiant se divide em 4 pilares principais. São eles: solução de problemas, eficácia profissional, alfabetização técnica e proficiência em ameaças cibernéticas. Vamos começar pelo primeiro, solução de problemas. Esse parece ser o coração da análise, Sem dúvida. É aqui que se concentram as habilidades analíticas, investigativas. É aquela capacidade fundamental de pegar um problema complexo, quebrar ele, analisar a informação de tudo quanto é fonte e chegar a conclusões bem fundamentadas, com evidência. É o que move a inteligência, na verdade. E a primeira competência-chave dentro desse pilar é o pensamento crítico. O que isso quer dizer na prática para o analista? Não é só pensar, imagino, é pensar de um jeito mais estruturado, cético. Exato. É a habilidade de conceituar o problema, sabe? Identificar a informação que importa, avaliar essa informação de forma crítica mesmo, questionar a validade, a credibilidade e juntar tudo isso para formar julgamentos imparciais. E essas conclusões, elas têm que ser relevantes para a organização, tem que considerar o cenário real de ameaças, como a empresa está em termos de segurança e quais são os objetivos dela. Isso envolve aplicar o ciclo de inteligência de forma consistente, desde definir o que precisa ser respondido até entregar o produto final. E como é que se desenvolve isso, esse pensamento crítico? Tem ferramentas, abordagens específicas? Tem várias habilidades dentro disso. Por exemplo, conseguir enxergar não só o efeito imediato de um incidente, mas também as consequências lá na frente, de segunda, terceira ordem. Avaliar a credibilidade das fontes é, crucial. Qual o histórico dessa fonte? Ela realmente teve acesso àquela informação? Usar tanto o raciocínio indutivo para partir de observações para criar uma teoria, quanto dedutivo, testar a teoria com observações e uma coisa muito importante, aplicar o que a gente chama de técnicas analíticas estruturadas, as SATs, são métodos mais formais, tipo análise de hipóteses concorrentes, advogado do diabo. Elas são feitas justamente para ajudar a gente a driblar os vieses cognitivos que todo mundo tem e que podem atrapalhar a análise, Isso inclui também conseguir criar e avaliar hipóteses alternativas. O famoso pensar fora da caixa, mas de um jeito estruturado. Faz todo sentido. A próxima competência aqui é pesquisa e análise. Imagino que é aqui que entra a parte de lidar com essa montanha de dados que a gente tem hoje, Exatamente. Começa por entender o que os stakeholders precisam saber. Quais são as necessidades de inteligência deles? Traduzir isso em requisitos claros, depois, claro, priorizar.
quais dados coletar, quais ferramentas usar. A investigação vai fundo, tanto em fontes técnicas, logs, tráfego de rede, amostras de malware, quanto em fontes não técnicas, notícias, relatórios públicos, fóruns na Deep Web, por exemplo. E a análise desses dados? Quais são os desafios aí? É muita coisa para processar. A análise tem que ser profunda. É preciso entender a utilidade, claro, mas também as limitações dos indicadores de comprometimento, os IOCs. Por exemplo, um IOC que a gente chama de atômico, tipo um hash de arquivo, é super específico, mas o atacante muda ele fácil. Já um IOC comportamental, que descreve uma tática, uma forma de agir, ele dura mais, mas é mais complicado de detectar. O analista tem que saber identificar que dados a mais ele precisa para enriquecer a análise. Onde achar esses dados? Pode ser em fontes como o Passive DNS, tipo o Passive Total ou o Risky IQ, coletores de NetFlow como o Augury da TeamSimro, scanners da internet como o Shodan, Census, ou até repositórios de malware tipo VirusTotal, Hybrid Analysis e como juntar tudo isso de forma eficaz. Aí entram as ferramentas e linguagens. Python, SQL para lidar com os dados, notebooks tipo Jupyter, Zeppelin para documentar e compartilhar análise, ferramentas de visualização, Tableau, Power BI, para mostrar os achados de um jeito claro. E não pode esquecer o básico de raciocínio estatístico, né? Para avaliar se um achado é significativo mesmo, para reconhecer viés na amostragem, e, claro, dependendo da ameaça, ter conhecimento de outras línguas ou contexto cultural e regional pode fazer uma diferença enorme. Legal. E para fechar esse primeiro pilar, tem a mentalidade investigativa. Qual a diferença dela para o pensamento crítico que a gente já falou? Parece parecido. O que é fascinante aqui é que a mentalidade investigativa pega o pensamento crítico, junta com a experiência prática de pesquisa e análise e adiciona uma camada de intuição treinada. Um analista com essa mentalidade não só aplica SATs para evitar viés, mas ele começa a desenvolver um faro, sabe? Para identificar aqueles sinais fracos no ruído. Padrões sutis que podem indicar uma atividade maliciosa nova ou mais sofisticada. Essa mentalidade é o que impulsiona a criatividade. Quando o adversário inova, o analista com essa pegada investigativa consegue adaptar o que já existe ou até criar novas ferramentas, novas abordagens para conseguir acompanhar. É uma mistura de rigor analítico com uma curiosidade que não acaba nunca e muita adaptabilidade. Entendi. Boa diferenciação. Vamos agora para o segundo pilar, eficácia profissional. Esse aqui parece que foca mais nas habilidades de interação, comunicação, o lado mais humano da inteligência, é isso? Precisamente. A análise técnica pode ser brilhante, mas ela perde muito valor se não for comunicada direito. E se o analista não souber se mover dentro da organização. A primeira competência aqui é justamente a comunicação. E comunicar inteligência não deve ser fácil. Os públicos variam muito, desde o pessoal técnico até a diretoria, né? Como o framework lida com isso? A palavra-chave é adaptabilidade. O analista tem que saber apresentar as conclusões, a pesquisa que ele fez, a metodologia que usou, de forma clara, concisa e para públicos diferentes. Isso pode ser num relatório formal de inteligência, o FINTEL, pode ser numa apresentação de slides, num e-mail direto ao ponto, numa página de wiki interna, tipo Confluence ou SharePoint, ou num briefing verbal mesmo. Técnicas como o BLUF, né, Bottom Line Up Front, que é colocar a conclusão mais importante logo de cara, e um bom sumário executivo são essenciais, principalmente para quem tem pouco tempo. E como é que garante que a mensagem certa chegue para a pessoa certa, do jeito certo, e como lidar com a incerteza? Porque a inteligência raramente tem 100% de certeza, né? Exige ajustar tudo. O meio de comunicação escrito, verbal, visual, a linguagem mais técnica ou mais de negócio, a mensagem principal, até a frequência com que você comunica. Para um público técnico, você pode usar frameworks como a CyberQChain, o Mitre ATTech, para detalhar os TTPs. Para a diretoria, o foco é no impacto para o negócio. Sobre a incerteza, é fundamental usar uma linguagem probabilística clara. Usar palavras como avaliamos, julgamos, provável, possível. Para diferenciar o que é julgamento analítico, baseado em evidência incompleta, do que é fato observado. Precisão é vital para não criar alarme à toa. Um bom storytelling ajuda também. Tem até um framework para isso, o AIMS,
Audience, Intent, Message, Story. Ajuda a tornar a inteligência mais fácil de entender e de lembrar. E é importante também conhecer os padrões de compartilhamento, tipo stick sobre text, e os grupos de troca de informação, os ISACs, que ajudam a estruturar essa troca sobre ameaças. Além da comunicação, o que mais entra na eficácia profissional? Tem aqui trabalho em equipe e inteligência emocional. Por que inteligência emocional é tão importante para um analista de CTI? Olha, porque CTI não é um trabalho que se faz sozinho, isolado. O analista está o tempo todo interagindo, com colegas da própria equipe, com outros times de segurança, SOC, resposta a incidentes, engenharia e com gente de toda a organização. Inteligência emocional que envolve se conhecer, autoconsciência, saber controlar as próprias reações, autocontrole, perceber o que está rolando com os outros e no grupo, consciência social, e construir confiança e colaboração, gestão de relacionamentos, é crucial para isso funcionar. Uma cultura que colabora, que valoriza perspectivas diferentes, é muito mais eficaz. Imagina só, um analista que é um gênio técnico, mas não consegue colaborar, não aceita feedback. O impacto do trabalho dele vai ser limitado, né? Bom senso, consciência situacional, saber ler o ambiente, faz parte disso tudo. Faz todo sentido. E a última competência desse pilar é a visão de negócios, ou Business Acumen. Até onde um analista CTI precisa entender de negócios? O foco não é só na ameaça técnica. É um erro pensar assim. Se a gente conectar isso ao quadro geral, as ameaças cibernéticas não acontecem no vácuo. Elas impactam o negócio diretamente. O analista precisa sim entender a missão, a visão, os objetivos estratégicos da organização onde ele trabalha. Decisões de negócio, tipo uma fusão, uma aquisição ou expandir para outro país, mudam completamente a superfície de ataque e o perfil de risco da empresa. O analista de CTI tem que ser capaz de avaliar como essas mudanças mexem com a exposição a riscos cibernéticos, especialmente para os ativos mais críticos, tipo segredos comerciais, propriedade intelectual. Então, o trabalho do CTI também envolve ajudar a empresa a tomar decisões de negócio mais seguras, de certa forma. Sim, indiretamente, com certeza. O analista precisa conseguir mostrar o valor da inteligência para o negócio. Isso quer dizer colocar as ameaças em contexto de risco financeiro, de reputação, operacional. Ajudar a justificar investimento em segurança, mostrando o retorno, e alinhar o ciclo de inteligência com o que a organização realmente precisa e prioriza. Entender a estrutura da empresa, até a política interna, ajuda a navegar melhor e garantir que a inteligência que ele produz seja usada de verdade para tomar decisão. Entendido. Vamos para o terceiro pilar. Alfabetização técnica. Aqui a gente está falando daquela base de conhecimento sobre TI e segurança cibernética mesmo, né? O feijão com arroz técnico. Correto. É o conhecimento fundamental que permite ao analista entender o ambiente que ele está defendendo e as ferramentas e técnicas usadas, tanto pelos defensores quanto pelos atacantes. Sem essa base, a análise de ameaças fica rasa. Entender os princípios básicos de como os sistemas operacionais funcionam, arquitetura, como gerenciam memória, armazenamento, conexões de rede, como identidade e acesso são gerenciados, o tal do IAM, incluindo permissões e papéis, onde procurar evidência, o que é registrado nos logs nativos do sistema, como as credenciais são guardadas, como funcionam conexões remotas, seguras tipo SSH, e as nem tão seguras assim. Entender como os sistemas conversam entre si usando protocolos essenciais, DNS, HTTP, HTTPS, SMB, e claro, como os logs podem ser centralizados para análise num CIEM, por exemplo. E é importante ligar isso às decisões de negócio que moldaram aquela rede específica. Porque a empresa usa virtualização em vez de servidor físico? Porque preferem Windows ou Linux? Como a ida para a nuvem, IaaS, PaaS, SaaS, mudou a superfície de ataque? Quais novos desafios de segurança isso trouxe? Esse contexto ajuda a entender melhor os riscos daquele ambiente específico. E a outra competência técnica é o ecossistema de segurança cibernética. Isso parece bem amplo, abrange muita coisa. Sim, cobre os conceitos e as tecnologias centrais de segurança, coisas como controle de acesso, autenticação multifator, MFA. O princípio do menor privilégio, need to know, só acesso que precisa mesmo.
segmentação de rede para limitar o dano se algo acontecer, PKIs para certificados e criptografia, entender a diferença entre criptografia simétrica e assimétrica, como funcionam as detecções baseadas em assinatura, regras IARA para arquivos, SNORT para rede, e as baseadas em comportamento, que focam mais nos TTPs, nas táticas. Conceitos como fuzzy hashing tipo SSDeep para achar arquivos parecidos mesmo que tenham sido alterados. E ter familiaridade com as disciplinas. Threat Hunting, a caça proativa, resposta a incidentes, IR, as atividades de Red Team, simular ataque, e Purple Team, colaboração ataque e defesa, e a arquitetura Zero Trust, confiança zero, verifica sempre. E sobre as ferramentas e os processos de segurança? Sim, inclui conhecer os planos essenciais. Plano de Continuidade de Negócios, BCP, de Recuperação de Desastres, DRP, e o Plano de Resposta a Incidentes, IR. Processos de Gestão de Sistemas, Inventário de Ativos, saber o que você tem, gestão de configuração, incluindo as Golden Images, gestão de contas privilegiadas, quem tem a chave do reino, e, claro, ter uma compreensão funcional das principais tecnologias de segurança, firewalls, segurança de e-mail com sandbox, IDS, IPS, coletores de NetFlow, antivírus anti-malware, EDR no endpoint, XDR que integra mais coisas, CIEM para agregar logs, UEBA para comportamento de usuário e SOAR para automatizar respostas. Conhecer um framework como o NIST CSF, com as fases identificar, proteger, detectar, responder, recuperar, ajuda a organizar o pensamento sobre tudo isso. Uau! Chegamos ao quarto e último pilar, proficiência em ameaças cibernéticas. Aqui a coisa fica realmente interessante, né? É o conhecimento específico sobre os adversários, como eles operam, por quê. Exatamente. Este pilar é onde toda a base analítica e técnica é aplicada para entender diretamente as ameaças. A primeira competência aqui é papéis e responsabilidades em segurança cibernética organizacional. Pode parecer básico, mas é fundamental entender quem faz o que dentro da estrutura de segurança. Mas por que isso é tão importante assim para o analista CTI especificamente? Porque o CTI precisa colaborar e entregar inteligência para um monte de gente diferente. Para o SOC, níveis 1, 2 e 3, para a equipe de resposta a incidentes e forense, para os engenheiros reversos de malware, analistas de vulnerabilidade, arquitetos de segurança, engenheiros de detecção, para os times Red, Blue, Purple, para a equipe de GRC, governança, risco e compliance, para o CPO, o responsável pela privacidade, e até para o suporte de TI. Entender o que cada um faz, talvez até formalizado em matrizes RACI ou SLAs, garante que a inteligência vá para o lugar certo e que a colaboração funcione de verdade. Faz sentido, para não ter retrabalho ou informação perdida. Depois vem motivações das operações ofensivas. O que isso envolve? É entender por que os caras atacam. É isso, e também como eles se organizam para atacar. É conseguir caracterizar a estrutura dos grupos adversários, quem compõe o grupo, quais as funções lá dentro, como eles tomam decisões operacionais. Por exemplo, eles criam as próprias ferramentas ou compram no mercado negro. Eles terceirizam parte da operação, usam coerção em empresas de fachada para conseguir recursos. Entender as motivações é chave. São operações de Estado-nação, com objetivos geopolíticos, espionagem, influência ou até ataques para causar dano. São grupos criminosos, focados em grana, ou são movidos por ideologia, hacktivismo. E como o contexto histórico e geopolítico entra nessa análise? As tensões geopolíticas atuais ajudam a prever quais setores, quais países podem virar alvo. Conhecer a evolução do tradecraft, das técnicas, dos métodos de um grupo específico ao longo do tempo, também ajuda a identificar esse grupo e a tentar antecipar os próximos passos dele. Diferenciar entre alvos que são estratégicos, que estão alinhados com objetivos de longo prazo, sejam nacionais ou criminosos, e aqueles alvos de oportunidade que são atacados só porque apareceu uma brecha, uma vulnerabilidade fácil. Isso também faz parte. Agora tem uma competência aqui que parece bem densa. Conceitos e frameworks de ameaças. Como um analista usa isso no dia a dia? É linguagem comum da área de CTI.
O analista precisa dominar os termos e saber aplicar os frameworks certos para descrever e comunicar o que ele está vendo. A fórmula básica é ameaça igual a intenção plus capacidade plus oportunidade. O foco aqui é entender bem a capacidade do adversário. E isso se quebra em várias áreas. Primeiro, vulnerabilidades e exploits. Saber usar o CVSS para medir a gravidade, o CVE para identificar a falha. Entender que nem toda vulnerabilidade tem um exploit disponível. Diferenciar Zero Day, que ninguém sabia, de Any Day, que já era conhecida. Como se desenvolve e se arma um exploit, como eles são usados em sequência, o ciclo de patches das empresas, o mercado cinza de exploits, programas de bug bounty, tudo isso entra aqui. Depois, malware. Entender a cadeia de execução, como um dropper leva a um launcher que instala o payload final, como o malware fala com o comando e controle, C2, as diferenças entre malware em script e compilado, malware modular, builders e o modelo de negócio de malware as a service. Mas aí tem a infraestrutura. Diferenciar a infra usada para entregar o malware daquela usada para o C2 ou para roubar dados. Como os atacantes escolhem onde hospedar. Como usam técnicas de privacidade, tipo DNS dinâmico. Atribuição, clusterização, nomenclatura. Esse é um desafio constante. Como achar características únicas na atividade para agrupar incidentes relacionados. O que a gente chama de intrusion sets ou clusters. Como separar TTPs que são comuns de vários grupos daqueles que são mais distintivos. Por que cada empresa de segurança dá um nome diferente para o mesmo grupo? APT28, FancyDeer. Como mapear esses nomes? E, finalmente, os frameworks de CTI. Saber quando usar cada um. A Cyber Kill Chain, ou modelos parecidos, para descrever as fases do ataque. O Diamond Model para analisar eventos e agrupar atividades. O Mitre ATK-TK, que é tipo dicionário de táticas, técnicas e procedimentos, TTPs. O Atitenek Navigator para visualizar isso. E frameworks como FAIR ou VARIS para modelar risco e analisar incidentes. Ufa, é bastante coisa mesmo. E a última competência, atores de ameaças e TTPs. Aqui é onde tudo se conecta, imagino. É juntar as peças. Exatamente. É a capacidade de ligar os pontos, identificar um grupo específico, sabendo os nomes que os fornecedores usam, entender a afiliação provável dele, Estado-nação, crime organizado, etc. E o mais importante, detalhar as táticas, técnicas e procedimentos, os TTPs, que ele costuma usar, usando o framework AT-NK como referência, claro. Isso levanta uma questão importante, né? Como é que você identifica os indicadores-chave durante um ataque que apontam para um grupo específico? Ou para um certo jeito de operar? Quais as preferências deles de hospedagem, de ferramentas para ficar anônimo? Que tipo de acesso inicial eles preferem? Spear phishing, explorar site vulnerável? Como eles se movem dentro da rede? Como garantem que vão continuar lá? Persistência? Como preparam os dados para roubar? Porque às vezes usam malware e outras vezes preferem operar direto na linha de comando usando o que já tem no sistema, living off the land. E quais técnicas eles usam para se esconder, para dificultar a análise forense? É um trabalho de detetive o tempo todo, de investigação contínua. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? Olhando para esses 4 pilares e todas essas competências dentro deles, fica bem claro que, para ser um analista de CTI eficaz, a pessoa precisa de uma combinação bem complexa de habilidades, né? Sem dúvida. Não dá para ser só um bom técnico, ou só um bom analista, ou só um bom comunicador. É a integração dessas 4 áreas: solução de problemas, eficácia profissional, alfabetização técnica e a proficiência em ameaças cibernéticas que permite pegar aquele monte de dados brutos, fragmentados e transformar em inteligência que pode ser usada para alguma coisa. Inteligência acionável. É essa inteligência que permite às organizações se defenderem de um jeito mais proativo, tomar decisões de segurança mais bem informadas e entender melhor esse cenário de ameaças que não para de mudar. E entender essas competências é valioso não só para quem quer seguir essa carreira,
mas para os gestores montarem equipes que funcionam bem e para qualquer profissional de segurança entender de onde vêm as informações que direcionam as estratégias de defesa da empresa. Para a gente fechar a nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão. Considerando essa velocidade toda com que a tecnologia e as táticas dos adversários evoluem, qual dessas competências ou qual desses pilares parece ser o mais desafiador para desenvolver? Ou para manter atualizado para os profissionais de CTI hoje? Ou talvez, pensando mais para frente, como será que a automação crescente, a inteligência artificial podem acabar redefinindo a importância relativa dessas competências, que são essencialmente humanas, na inteligência cibernética? Fica aí para a gente pensar. Esse foi mais um episódio do podcast Inteligência Cibernética. A cada operação invisível, infraestrutura comprometida ou vetor de ataque silencioso, reforçamos a importância de analisar o mundo digital com profundidade, contexto e inteligência. Até a próxima.